Olá, você que tem interesse no programa Startup Universitário, seja bem-vindo a essa videoaula em que eu, professor Hélio, vou explicar, dentro da perspectiva da Unifal, no campus aqui de Varginha, os detalhes, do que é o programa, para você saber como se preparar, saber o que se espera de você, conhecer melhor os passos, as etapas pelas quais nós já passamos e ainda vamos passar dentro desse programa que é de interesse do Estado de Minas Gerais. Foi criado e proposto pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Educação Superior, e que está rodando, Começou o edital no ano passado e agora nós estamos aí com uma segunda etapa em andamento, que é a seleção dos bolsistas que vão ajudar os professores selecionados. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre o startup universitário e entender as propostas do que a gente está tratando dentro desse programa, que é um programa de longo prazo. Então, a ideia é capacitar professores universitários para criar, nas instituições de ensino, no caso, no nosso caso da Unifal, no campus de Varginha, ações e programas que desenvolvam as universidades e seus alunos em empreendedorismo e inovação. Então, o programa tem tudo a ver, o programa em geral tem tudo a ver com inovação e empreendedorismo. E aí chama-se startup, é uma característica das startups, das pequenas empresas inovadoras, que são criadas normalmente por um grupo pequeno de empreendedores e sempre tratando de algo inovador, de uma proposta inovadora. Essas são duas características das startups, por isso esse nome, Startup Universitário. Tem três pilares que apoiam, no qual o programa se apoia, o desenvolvimento de cultura empreendedora, no caso, nas universidades do Estado de Minas Gerais, no nosso caso, na Unifal, no campus de Varginha, algo que a gente ainda não tem, a gente está trabalhando com isso agora para criar essa cultura empreendedora, a cultura de transformar ideias em ações que podem ser negócios, podem ser produtos, podem ser serviços. Aumento da densidade de startups e empreendedores de origem universitária é um fenômeno bastante interessante também, não só no Brasil, mas em outros locais. A criação desses clusters de startups que tem feito bastante diferença no desenvolvimento regional, criado empregos, criado riqueza para os locais onde essas empresas inovadoras surgem, porque em se tratando de propostas inovadoras, nós temos normalmente produtos ou serviços de maior valor agregado, que geram empregos de melhor qualidade, talvez não tantos empregos, não a quantidade que criaria numa indústria tradicional, mas poucos empregos, porém com alta qualidade e com resultados de alto impacto, resultados econômicos de alto impacto. Ao invés de tratar de commodities, normalmente que não são produzidas por startups, as commodities são normalmente produzidas por empresas maiores, mais tradicionais, se trabalha com inovação, com produtos e serviços inovadores que fazem uma diferença com seu potencial de valor agregado. E também, terceiro pilar, o fomento, o apoio à transferência de tecnologia, que também nós ainda não aprendemos a fazer isso muito bem no Brasil em geral, em particular, mas fazer a transferência do que acontece dentro da universidade para a sociedade, e colocar o conhecimento que é desenvolvido, que é criado, produzido dentro da universidade, colocar isso à disposição da sociedade. Nós tínhamos uma ordem, ela foi invertida, uma ordem das etapas do programa, que era a inscrição e seleção dos professores, que isso já aconteceu no final do ano passado, começo desse ano, e a gente teria em seguida um treinamento, mas esse treinamento foi adiado, e agora nós estamos então com a segunda etapa, a seleção dos bolsistas para a criação e trabalho, com a criação de um plano de trabalho. Nós já temos um esboço aqui na Unifal, de qual vai ser esse plano de trabalho. Esses bolsistas vão ajudar na criação, na verdade, desse plano de trabalho, e aí mais adiante acontecerá então um treinamento em Belo Horizonte, depois o apoio aos protótipos das startups que forem selecionadas pelas universidades. Então a ideia é criar startups, é transformar ideias em negócios, então vai haver apoio financeiro, inclusive, para essas startups que surgirem a partir do programa Startup Universitário, e depois, a última etapa, a ambientação de espaços inovadores nas instituições de ensino superior, 34 campos dessas universidades que foram selecionadas
vão receber uma sala de ideação, uma sala de prototipação, com todo o equipamento fornecido pela Secretaria do Estado. Bom, a primeira etapa foi concluída em 19 de janeiro, houve mais de 500 inscrições, de 44 instituições de ensino superior de Minas Gerais, 65 campi, 38 cidades diferentes, e foram selecionados então 100 professores de universidades públicas e privadas para participar do programa. Aqui está a distribuição geográfica. Provavelmente não vai dar para você ler o nome das cidades, mas aí pelos pontinhos no mapa de Minas Gerais dá para ver que a maior densidade, né, de universidades está lá na região central de Belo Horizonte e na nossa região aqui do sul de Minas. E foram então, né, voltando, 38 cidades onde vai haver esse programa. Aqui em Varginha, além da Unifal, do campus da Unifal, também o Unis e a FASECA estão participando do Startup Universitário, o que é muito bom porque a gente pode inclusive ter ações conjuntas, complementares, né, e que criem soluções e que proponham coisas em conjunto. Isso vai ser muito interessante e é muito bom para a cidade, né, que a gente tenha conseguido isso, porque no final das contas não é só o desenvolvimento da universidade, mas o desenvolvimento local é um dos objetivos, né? O Estado não quer apenas que a universidade se desenvolva, mas que as cidades, os locais, as regiões, né, se desenvolvam também. Então nós temos 3 professores, 3 bolsistas que vão trabalhar juntos aqui em Varginha para realizar essas atividades do Startup Universitário. A etapa 2, então, agora, seleção dos bolsistas. O projeto ele prevê a contratação de 2 bolsistas por professor, mas nessa primeira etapa, nessa primeira rodada, vai haver seleção de 1 apenas, e provavelmente no final do semestre, talvez no começo do semestre que vem. E aí, dependendo, logicamente, de toda a questão da reacomodação política, né, após a eleição, vai haver a seleção de um segundo bolsista. Então essa primeira etapa ela é composta também de entrevista, seleção, envio de documentação do bolsista para Belo Horizonte, aprovação da bolsa e a execução. E o cronograma ele já foi afetado, infelizmente, pela greve, né, que paralisou o país. Nós tínhamos a ideia de conseguir terminar tudo até dia 28 de maio, né, para poder enviar essa documentação e aprovar o projeto e os bolsistas para o mês de junho, mas, né, nós tivemos um recesso administrativo, recesso acadêmico, e aí isso inviabilizou a realização de entrevistas, seleção de pessoas para a gente poder fazer isso agora no mês de junho. Então nós adiamos isso para julho, né? Na verdade as entrevistas vão acontecer agora no começo de junho, mas não vai haver tempo hábil para enviar essa documentação para que as bolsas sejam implementadas ainda em junho, só para o mês de junho. E também, da mesma forma, o trabalho do próprio bolsista também não vai poder começar, né, sem ter a aprovação dessa documentação. Então, as entrevistas vão acontecer agora no começo de junho, para haver a seleção, e aí aquele aprovado vai enviar essa documentação para a secretaria, né, em Belo Horizonte, e aí, havendo a aprovação da bolsa, começa o trabalho, né, e aí no mês de julho começaria então a execução realmente, né, do trabalho e o pagamento das bolsas a partir do mês de agosto. Então, de qualquer forma, a documentação só vai ser enviada agora depois das entrevistas que acontecerão nessa primeira semana de junho. E aí são muitos documentos, né? Aqui tem alguma lista, mas antes de chegar na lista, né, o perfil desejado para esse bolsista. Tem que ser aluno ou aluna da graduação ou da pós-graduação da Unifal. Aqui está escrito apenas graduação, mas a pós-graduação também, e aluno do campus de Varginha da Unifal. A experiência prévia desejável é ter participado em projetos, iniciativas empreendedoras, tecnológicas ou inovadoras, e aí tem uma gama muito variada de coisas que você pode participar, né? Tem muitas, né, atividades dentro e fora da universidade que podem caracterizar que você tem esse perfil empreendedor. Então, o perfil que seja proativo, comunicativo, criativo, tenha capacidade de se relacionar bem com a academia, governo e empresas, porque essa pessoa vai ter que articular aí com outras instituições, com empresas, com a sociedade em geral, capacidade de criar e executar projetos inovadores, trabalhar em equipe, né, porque a gente não vai fazer nada sozinho, e ter noções básicas de mídias sociais, né? A bolsa é de R$ 724,52 e exige-se uma carga horária presencial de 4 horas cumpridas na instituição, no campus, 4 horas diárias, né, e 20 horas semanais.
o local ainda a ser definido dentro da instituição, obviamente, dentro do nosso campus. O que se espera, né, desse bolsista? Auxílio na elaboração de ações, metodologias e processos junto ao professor universitário, então vai trabalhar junto comigo para trabalhar com propostas de atividades de empreendedorismo na universidade, dentro desse programa do Minas Digital Startup, que a gente ainda vai detalhar ainda, né? Eu já tenho, como eu disse, um esboço, a gente vai começar a detalhar esse esboço de atividades. Contribuir para a elaboração, gerenciamento e divulgação das ações e resultados relacionados às atividades empreendedoras de inovação desenvolvidas. Então, a parte de comunicação ela é muito importante, né? Tudo que for feito tem que ser comunicado, tem que ser amplamente publicado e divulgado em diversos meios, principalmente, né, nas mídias sociais. Contribuir para o desenvolvimento de novos projetos que visem o estímulo do empreendedorismo e inovação em Minas Gerais, e aí, como eu disse, não é só na universidade, mas a ideia é o desenvolvimento, né, do Estado, e para isso desenvolver localmente cada uma das regiões, para que o Estado também se desenvolva. Articular parcerias entre empresas, instituições de ciência e tecnologia, agências de fomento, né, bancos financiadores, investidores anjos, o Sebrae, um monte de elementos que fazem parte do que a gente chama de sistema local de inovação. Então, articular essas parcerias, né, visando o fortalecimento do ambiente de inovação e empreendedorismo tecnológico, né, no estado de Minas Gerais. Aplicação de atividades, né, para o desenvolvimento de competências e habilidades dos universitários, então promover cursos, palestras, eventos, qualquer coisa que possa incentivar e apoiar as competências, né, e habilidades de empreendedorismo e inovação dentro do campus. A atuação junto aos agentes de inovação espalhadas pelo Estado para a execução de atividades de fomento e empreendedorismo, e aí, obviamente, né, a mais importante delas, a própria Secretaria de Estado, que trata do assunto. Participação em reuniões e tomada de decisão, etc. Então, nós temos aí um tripé novamente, né? Todas as atividades têm que estar focadas em cultura empreendedora, densidade de startups, né, aumentar a quantidade de startups, criar a cultura empreendedora dentro da universidade e promover a transferência de tecnologia entre universidade e empresa. Cada professor deverá entrevistar no mínimo 3 alunos para a vaga de bolsista, registrar, né, os dados, né, de cada uma das entrevistas, redigir uma justificativa por que os alunos, né, um foi selecionado e por que os outros não foram, solicitar essa documentação. E aí, aquela pessoa que for selecionada vai ter que fazer preparar-se, né, fazendo várias atividades aí de preenchimento de formulários, né, Everest. Aí tem tutorial para tudo isso, que será divulgado, será entregue, né, para a pessoa que for selecionada, com o tutorial de como é que ela faz essa inscrição, né, nesses formulários todos. Aqui uma lista de documentos, que você depois pode dar um pause e dar uma olhadinha aí, se você está faltando algum desses documentos, já começa a providenciar, mesmo que você não saiba ainda o resultado, mas se você está participando do processo, você tem chance, e de repente tem aí histórico escolar do ensino médio, que é algo que às vezes você pode não estar nas suas mãos, corra atrás para manter isso pronto, porque na hora que fechar o resultado da escolha, você obviamente vai ter que providenciar esses documentos o mais rápido possível para que isso seja enviado também com agilidade e a gente resolva a questão da autorização do trabalho do bolsista aqui. Com os documentos em mão, então, eu tenho que justificar a escolha, informar sobre as entrevistas que foram realizadas, enviar o nome do bolsista ou da bolsista selecionada, justificativa da escolha do bolsista e aí preencher vários, né, esses formulários, né, os links já foram, né, enviados para mim e serão encaminhados para os bolsistas também. É importante que a documentação esteja correta, porque isso pode ocorrer, né, solicitação de reenvio de algum documento, para que assim a bolsa seja aprovada primeiro. Se a bolsa não for aprovada, o bolsista não pode começar a trabalhar, né, só depois disso é que ele começa realmente a cumprir o seu horário e fazer as suas atividades. E aí a execução das atividades começa a partir desse ok, né, da SEDECTS, que envia essa autorização. E aí são feitas várias conferências, atividades devem iniciar antes do treinamento com base no plano de trabalho enxuto proposto, que eu propus esse plano de trabalho, né, e ele será divulgado depois para a escolhida, né, para ser bolsista. Havendo necessidade dos professores, poderemos então marcar outra conferência, que já houve uma conferência online entre a SEDECTS e nós, professores. Então, possivelmente, né,
pode acontecer novamente isso. Tem aqui alguns dados de contato lá da Secretaria em Belo Horizonte, mas na verdade eu sou o contato, né, o intermediário aqui entre esse projeto, né, a administração do projeto, que é da Secretaria de Estado, e os bolsistas interessados aqui no campus. Mas se ainda assim houver alguma dúvida, né, alguma necessidade de contatos, os dados de contato estão aí na tela, foram divulgados para nós professores e para os bolsistas também. Então, como eu disse, o programa Startup Universitário, né, como eu já falei antes, é um programa grande, né, de interesse do Estado de Minas Gerais, que foi proposto desde o ano passado, está em andamento. A ideia é que ele seja um programa de médio e longo prazo, não é algo de curta duração, e que dê continuidade, não só, isso é um start, né, para a gente criar essa cultura empreendedora e depois isso se manter em desenvolvimento dentro da universidade com outras iniciativas, com outros projetos e possivelmente até com outros bolsistas que vão vir, e aí com a criação de uma estrutura permanente mesmo de incentivo a empreendedorismo, inovação e transferência de tecnologia dentro da universidade. Então, prezado competidor aí pela vaga, qualquer informação, entre em contato comigo. Eu vou colocar um link aqui de baixo, né, aqui no YouTube, aí, um link para um arquivo, um PDF com essa mesma apresentação, e aí se você perdeu alguma informação, não conseguiu ler aí na tela, esse PDF vai estar mais legível, né, e à sua disposição. Boa sorte, sucesso, qualquer dúvida, conte comigo e vamos lá. Semana que vem, aquelas pessoas selecionadas para a entrevista receberão um e-mail e a lista dos selecionados também vai aparecer no meu blog, ocaradeinovação.blogspot.com. É isso aí, até lá.